Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Estamos começando o nosso curso, né? Vai dar continuidade hoje à segunda aula. E a gente está trabalhando as tecnologias para o cultivo de mandioca, milho e feijão calpi para o estado do Amazonas. Na quarta-feira passada nós passamos para vocês as tecnologias para o cultivo de mandioca e hoje nós vamos continuar mais falar da cultura do milho e do feijão calpi. Eu sou Luziane Vitor, sou engenheira agrônoma, estou trabalhando atualmente na CEPRO, Secretaria de Estado de Produção Rural, e ao meu lado está o pesquisador Inocêncio. Ele é pesquisador da Embrapa, Amazônia Ocidental, que vai ficar conosco nessa manhã para passar mais informações sobre pesquisas que a Embrapa desenvolve aqui no estado do Amazonas. Doutor Inocêncio, seja bem-vindo, fique à vontade e vamos trabalhar mais esta manhã com os nossos técnicos do IDAM e os nossos agricultores que estão aí do outro lado nos assistindo. Obrigado, Luziane. Eu queria dar bom dia aí aos produtores e técnicos que estão nos assistindo e dizer que a Embrapa agradece a oportunidade para estar divulgando aqui as suas pesquisas desenvolvidas no Amazonas e dizer que é um prazer compartilhar essas informações com todos vocês aí no interior do estado. Então, um bom curso para a gente hoje pela manhã. Ok, então a gente vai começar falando hoje, primeiro nós vamos falar do milho, né, e depois a gente vai falar um pouco sobre o feijão, tá, das tecnologias aplicadas para o milho e para o feijão. Então, do milho nós vamos falar sobre a origem dele, a importância econômica, vamos falar também da análise de solo, calagem e preparo do solo. Vamos falar das cultivares que são indicadas aqui para a nossa região, época de semeadura, o arranjo espacial, a adubação, o controle de plantas daninhas, pragas e a colheita. Para o feijão, a gente vai falar também da origem dele, da importância econômica, do preparo do solo, das cultivares que são indicadas para a nossa região, né? Época de semeadura, o arranjo espacial, a adubação, o controle de plantas daninhas, pragas, doenças e a colheita. Vamos falar da origem do milho e um pouco da sua evolução até chegar aqui no até chegar nos milhos que hoje a gente cultiva, né? A gente vê um mapa aí que diz que a origem dele é nessas ilhas aí da América Central, especificamente ali no México, né? Quando foram encontrados esses primeiros milhos, aqueles povos nativos daquela região, eles começaram a fazer uma seleção, coisas que a gente faz hoje, né, também. Eles pegaram aquelas espigas mais fáceis para serem colhidas e armazenadas, pegaram as plantas mais vigorosas, produtivas e de melhor qualidade, e essas atitudes, elas iniciaram o processo de domesticação desse milho. Então, quando saiu daquela região para outras regiões do mundo, foi se aprimorando, né? Hoje a gente tem um centro de pesquisas do milho no México, temos também nos Estados Unidos, né? E lá tem muitas variedades, inclusive tem alguns acessos nossos aqui do Brasil. Né? No início, o milho ele não era da forma que a gente tem hoje, né? Hoje a gente vê o que nós conhecemos aqui, na verdade, é mais o milho amarelo, né? Mas existem milho escuros, existem milhos brancos, né? Existem milhos de diversas colorações, de diversos formatos de espigas, né? Próximo, por favor. E aí a gente vai falar um pouquinho dessa importância, né, do cultivo do milho. A importância econômica do milho é caracterizada pelas diversas formas de sua utilização, que vai desde a alimentação animal até a indústria de alta tecnologia. Então, inicialmente, o milho ele era cultivado mais como base alimentar mesmo daqueles povos
onde foram encontrados, né, os primeiros milhos. Mas hoje em dia já mudou, né, parte da produção de milho é destinada à alimentação animal, à indústria, e ainda a importância do milho está relacionado ao aspecto social, pois grande parte da produção não é altamente tecnificada e são pessoas que produzem e não possuem grande extensão de terra, né? Eles dependem dessa produção para viver. Então, são pequenos agricultores, né, que produzem milho. Então, existem grandes produtores que produzem, mas na agricultura familiar, esse percentual é muito maior. Com essa produção, esse milho é destinado para a produção da alimentação animal. A gente vê a próxima figura aí com milhos, né, onde na alimentação de suínos. A gente também tem o milho para a produção do etanol. O milho também é produzido o óleo, né? Além disso, tem bebidas, tem os derivados em outras partes da alimentação. A gente tem aí o mais comum que a gente conhece, que é a maisena. A gente não está aqui fazendo propaganda, né? Mas é só para dizer onde é que está os derivados do milho, no caso, o amido. Aí a gente tem também milho enlatado, né, para fazer diversos produtos. Além disso, o amido do milho também está presente na indústria farmacêutica, na composição de medicamentos. Eles fazem parte também da composição dos medicamentos. Além disso, a importância do milho, a gente vai falar agora da produção dele no Brasil. A gente não vai se ater muito falar de diversos produtos, né, que o milho tem, porque ele é uma cultura assim que tem um monte de produtos, mas a gente quer falar aqui mais da tecnologia mesmo aplicada aqui para o nosso estado do Amazonas, então a gente vai se ater mais à tecnologia. Então, no Brasil, dados de 2017, como fonte da Conab, a área plantada foi mais de 17 mil hectares, né, que isso rendeu em produção de mais de 90 toneladas de milho. O norte do país plantou mais de 700 hectares, com uma produtividade média de 3 mil quilos por hectare, mais de 3 mil quilos, e que deu um total de produção de mais de 2.500 toneladas, sendo que o Amazonas ele plantou 12 mil hectares, com uma produtividade média de 2.500 quilos, né, por hectare, contribuindo assim com 31 mil toneladas para a produção do Brasil. Fala alguma coisa? Eu queria chamar a atenção aí nessa tabela que vocês podem observar que a produtividade na segunda coluna, a produtividade de milho no Amazonas de 2.567 quilos por hectare corresponde à metade da produtividade nacional, de 5.400. Isso é devido a vários aspectos, que é isso que a gente vai chamar a atenção aqui hoje com vocês. O porquê que o Amazonas não consegue atingir essa produtividade média similar ou até superior à produtividade média brasileira, que trabalhos que a gente tem desenvolvido na Embrapa no estado do Amazonas mostram que é possível sim superar essa produtividade média nacional aí de 5.400 quilos por hectare. Então são vários fatores aí que o produtor amazonense está deixando de fazer para atingir essas altas produtividades aí, e é justamente nesses pontos, aspectos aí que a gente vai focar hoje. Como exemplo aí a questão da escolha da cultivar adequada, manejo da adubação, controle de plantas daninhas, época de semeadura, são vários aspectos aí que tem baixo custo ou praticamente custo baixo, custo nulo,
E alguns têm sim que ter algum aporte de insumos, mas é possível o produtor fazer essas práticas de manejo, sim. Para fazer isso, essa produtividade, ela depende de vários fator genético, né? Com o trabalho de melhoramento de milho, nós já temos algumas cultivares que elas são indicadas aqui para o estado do Amazonas, né? Aí, o fator ambiental é importante na época da semeadura, para o preparo do solo, a gente vê também o melhor aproveitamento da área, fazendo o arranjo espacial de plantas, né? O manejo e a fertilidade desse solo, o controle das plantas daninhas, o controle de pragas. Tudo isso é importante para que no final você tenha uma alta rentabilidade na cultura do milho. Antes de você fazer a instalação da cultura, você precisa preparar o seu solo, né? E essa prática ela pode ser usada como medida para estabelecer condições ideais para o crescimento radicular, sendo utilizado para isso diferentes tipos de implementos. Então, essa parte de preparo do solo, o doutor Inocêncio vai falar mais com vocês, porque ele está trabalhando aqui no estado do Amazonas com a cultura do milho. A gente acompanhou alguns trabalhos deles aí aqui na estrada de Balbina, e ele vai falar com vocês agora um pouco sobre esse preparo do solo para a instalação da cultura do milho no estado do Amazonas. Doutor Inocêncio, com o senhor. Tá, obrigado. Bom, em relação ao preparo do solo, o preparo do solo, ele é a primeira etapa dentro do sistema de produção, que esse preparo de solo visa dar condições para desenvolvimento e crescimento das raízes, para a planta conseguir desenvolver, para as raízes conseguir absorver a água e nutrientes sem nenhum impedimento físico. Essa é a característica principal do preparo do solo. Mas antes do preparo do solo, é necessário se fazer a análise do solo, tá certo? Porque o conhecimento da fertilidade do solo permite a utilização de práticas mais confiáveis de manejo, de corretivos e fertilizantes. Então, antes de fazer esse preparo do solo, é necessário se fazer a coleta desse solo, fazer uma amostragem de solo, para se levar ao laboratório para verificar e analisar o teor de nutrientes do solo. O que seria isso? Bom, o agricultor ele deve coletar esse solo de maneira uniforme na sua área. Isso porque o porquê de fazer essa análise? Algumas plantas, no caso aqui que a gente vai estar falando hoje do milho e o feijão, elas exigem nutrientes de formas diferentes para o seu desenvolvimento e crescimento. São espécies vegetais diferentes. Então, eu preciso conhecer o estado nutricional, estado químico do solo, para eu aportar a quantidade de nutrientes que essas plantas necessitam para o seu desenvolvimento e produção. Então, é para isso que a gente faz essa análise do solo. Essa análise ela pode ser feita especificamente com um trado, que é uma das ferramentas mais utilizadas aí para coletar esse solo, mas também outras ferramentas podem ser utilizadas, como pá, boca de lobo. É interessante observar que numa figura que vocês estão vendo aí do lado direito, essa coleta desse solo, ela tem que ser de maneira uniforme na área. Esses pontos em vermelhos aí representam que essa coleta deve ser feita em toda a área. Aí, a partir do momento que você coleta de umas 15 amostras por hectare, com essas amostras simples, você coloca num balde, mistura e leva apenas uma amostra para o laboratório, uma amostra composta. E lembrando, como o milho e o feijão, a maior parte do sistema radicular se dá nos primeiros 20 centímetros de profundidade, então a coleta desse solo deve ser feita a 20 centímetros de profundidade, tá certo? Como resultado dessa análise de solo, eu vou mostrar uma tabela para vocês que mostra aí o resultado da análise de solo em áreas de terra firme e de várzea. Só a título de ilustração, para vocês verem aí a diferença do nível de fertilidade entre esses dois ecossistemas de cultivo aí do Amazonas. Chamar atenção ali para o quarto item, que é o fósforo, o P.
no solo de terra firme, ele apresenta apenas 1 miligrama por decímetro cúbico, que é um valor muito baixo, essa quantidade aí. E já o solo de várzea, vocês veem que esse mesmo fósforo tem um teor de 55 miligramas por decímetro cúbico, que vocês veem a diferença que entre esses dois ecossistemas de cultivo. Um outro aspecto, o potássio, representado pela letra K, logo ao lado do P, num solo de terra firme, ele apresenta 15 miligramas por decímetro cúbico. Vocês vão ver que é um valor baixo, que a planta de milho e de feijão exige um valor maior para se cultivar. Por isso que tem que se colocar adubação. Já nas solos de várzea, esse mesmo valor de potássio é uma média de 86 miligramas por decímetro cúbico, já é um valor alto. Daí a não necessidade de fazer adubação num solo de várzea, que o próprio solo naturalmente já consegue suprir a necessidade que as plantas exigem. Um outro ponto importante dessa tabela diz respeito ali à saturação por base, mais à direita, é representado pela letra V, que é em porcentagem. As bases são nutrientes essenciais para o crescimento das plantas, representado pelo cálcio, magnésio e potássio. Essa saturação por base, quanto maior, melhor. O caso do milho exige cerca de 50% a 60% para o bom desenvolvimento das plantas. E o feijão calpi, cerca de 50%. No solo de terra firme, tem uma média de 4% de saturação por base. Já um solo de várzea apresenta um teor de 78% de saturação por base. Então, isso para vocês repararem aí essa diferença, né? E o M% ao lado é o teor de alumínio. O alumínio é um nutriente tóxico para o desenvolvimento das plantas, porque ele vai limitar a absorção por fósforo, por exemplo, com nutriente essencial para as plantas. Num solo de terra firme, o M%, o teor de alumínio, representa ali 84%. E num solo de várzea, apenas 6%. E o que ideal para as plantas é o mínimo possível desse teor de alumínio. Então, como fazer isso num solo de terra firme? Para se proporcionar essas boas condições de cultivo para essas plantas. Então, a gente faz isso por meio da calagem. A calagem é um método de aplicação do calcário para fornecer cálcio e magnésio para as plantas, para aumentar o pH do solo e também aumentar o V%, a saturação por base, elevar ela a 50%, a 60% para o cultivo de milho e também reduzir o teor de alumínio. Então, em relação à calagem, o calcário ele deve ser fino. A época de aplicação é muito importante, porque esse calcário ele precisa reagir no solo. Então, esse calcário ele deve ser aplicado até 2 meses de antecedência à semeadura. Então, esse é um aspecto muito importante. Que o agricultor ele deve fazer a coleta do solo nos primeiros 20 centímetros, 3 meses antes do plantio, porque um mês esse solo vai ficar no laboratório fazendo a análise. Aí, após esse mês, com o resultado e com a recomendação de um técnico, da dosagem de calcário a ser aplicada. Então, essa época de aplicação tem que ser 2 meses antes da semeadura. Isso para permitir essa reação química com o solo. E quando for feita a semeadura, essa reação química já ocorreu, o calcário já realizou as suas reações de aumentar o teor da saturação por base, eliminar o teor de alumínio e aumentar o pH. Um outro aspecto importante em relação à calagem é que essa reação só ocorre com umidade. O solo não precisa estar encharcado, mas ele precisa ter uma certa umidade. A distribuição desse calcário ela deve ser uniforme na superfície do solo, como mostrado aí nas imagens, pode ser feita de forma manual ou mecânica, mas o interessante é que seja uniforme. E posteriormente esse calcário ele deve ser incorporado ao solo, sendo metade da dose antes da aração e outra metade com a gradagem na maior profundidade possível. Essa incorporação aí
Hoje em dia, ela tem que ser feita com alguns implementos para facilitar essa incorporação, para ela ser de uma maneira mais eficiente. E hoje em dia já existem pequenos implementos que é possível até o pequeno agricultor adquirir, como por exemplo um tratorito, um trator que é até empurrado pelo produtor. Existe o arado de Aiveca, existem grades para esse equipamento e até para microtratores para se fazer essa incorporação, para aí sim ter eficiência na calagem, né? Em relação aos benefícios da calagem, a calagem ela diminui níveis tóxicos de alumínio e manganês, como eu comentei. Ela aumenta a atividade microbiana por decomposição dos micro-organismos. Ela elimina a possibilidade de deficiência de cálcio e magnésio, porque o calcário vai fornecer cálcio e magnésio, que são macronutrientes absorvidos em grande quantidade pelas plantas. Ela aumenta a fixação biológica simbiótica em leguminosas e aumenta a disponibilidade de fósforo e molibdênio, principalmente o fósforo, porque vai eliminar o teor de alumínio, que o alumínio proporciona esse fósforo ficar absorvido e impedindo a absorção desse fósforo pelas plantas. Então, com a eliminação do teor de alumínio, vai aumentar a disponibilidade de fósforo, que é outro nutriente exigido em altas quantidades pelas plantas. Tá? Bom, na agricultura, existem as operações que devem ser feitas, como eu comentei aí, de incorporação de calcário, de preparo desse solo, de aplicação de defensivos agrícolas. Essa figura aí eu só estou querendo ilustrar o seguinte, que às vezes o agricultor não tem um trator como mostrado abaixo, na figura da esquerda e na figura abaixo da direita, de grande porte. Mas algumas operações elas podem ser feitas até por tração animal. Hoje em dia existem pequenos maquinários para se realizar essas operações e algumas até de forma manual. Tá? O importante é que o agricultor siga essas recomendações, especialmente em relação a doses e quando se fazer. Esses são os aspectos principais. Os meios de se fazer, aí vai depender do nível tecnológico de cada um. Mas o que ele não pode deixar de fazer é a época adequada e a dose ideal. Bom, após esse preparo de solo, realizada a calagem, agora o agricultor ele vai pensar em qual cultivar de milho que ele vai plantar. A Embrapa aqui no Amazonas desenvolve trabalho de melhoramento genético em parceria com a Embrapa Milho e Sorgo de Minas Gerais e tem feito esse trabalho aí desde 1980, mais ou menos, de avaliar essas variedades desenvolvidas pela Embrapa. Com isso, já foram recomendadas para serem cultivadas no Amazonas, tanto em terra firme quanto em várzea. Algumas variedades que vocês veem aí na tela. Essas variedades aí que tá como grão semidentado, outras grão tipo duro, o que seria isso? Essas de grão dentado e semidentado são variedades que têm o grão mais amiláceo. É um grão mais macio e, portanto, é mais adequada para o consumo de milho verde. Quando eu digo ali semidentada, é porque ela pode ser consumida tanto milho seco quanto milho verde. E o milho duro é mais específico para o consumo de milho seco. E além dessas variedades aí, também já foram recomendadas alguns híbridos. Esses híbridos, eles possuem um potencial produtivo maior do que as variedades. Essa é a diferença, eles produzem mais. No entanto, as variedades permitem que o agricultor salve a sua semente, guarde a semente e possa plantar no ano seguinte. Isso é um aspecto das variedades em relação aos híbridos. E se forem adquirir, as variedades são mais baratas que os híbridos na aquisição, porém os híbridos têm um potencial genético maior e proporciona maiores produtividades em relação às variedades. E o agricultor, para ele adquirir essas variedades, esses híbridos aí, eu sugiro a eles fazer contato nas casas agropecuárias de Manaus, que algumas
possam ter essas variedades e híbridos. Caso não tenha, uma outra busca a ser feita é no site da embrapa.br/cultivares. Lá na área de onde está o milho, vocês encontram lá essa lista de variedades e híbridos já recomendadas para o Amazonas. E dentro de cada uma, vocês vão encontrar a lista de fornecedores, que vocês podem fazer contato direto com esses fornecedores aí para adquirir essas variedades e híbridos que já foram avaliadas, testadas, selecionadas e são recomendadas aqui para o Amazonas. Tá ok? Bom, agora a gente precisa definir, após feita a calagem, definiu a cultivar a ser plantada, eu preciso definir e conhecer a época de semeadura. A época de semeadura de plantio do milho ou de qualquer outra cultura é um ponto muito importante dentro do manejo e dos tratos culturais de uma cultura, porque você praticamente não gasta recurso nenhum para se fazer isso, apenas define e planta na época certa. E o plantio na época errada, de nada vai adiantar você ter feito todos os outros aspectos, tratos culturais, se você plantou na época errada, já vai comprometer as suas produtividades. Porque isso vai depender das condições climáticas, né? Aqui no nosso estado, plantio de várzea assim que vai descendo as águas, aí o produtor já começa a preparar a sua terra para plantar ou milho, ou feijão, ou macaxeira, né? E aqui falando especificamente do milho, a gente já está hoje, o quê? 19 de setembro, então é recomendado para o plantio do milho em outubro, né? Que são as condições mais favoráveis, né? Para que se tenha uma boa produtividade do milho, porque ele depende muito dessas condições, né, que vão dar essa produtividade no final, quando você for colher, né, seja ele tanto o milho grão, né, que é o milho seco, quanto o milho verde. Essas condições climáticas, né, o período de crescimento, desenvolvimento do milho, ele é limitado pela água, temperatura e luminosidade. A umidade, no período vegetativo, o milho vai precisar de 2,5 milímetros por dia. Para o crescimento, o florescimento e a maturação dos grãos, de 5 a 7,5 milímetros dia, podendo chegar a 10, quando a temperatura está muito elevada e a umidade relativa do ar a umidade relativa estiver baixa. Para a radiação solar, o milho ela é uma planta C4, então alta eficiência de fotossíntese. Então, a redução de 30% a 40% da intensidade dessa luminosidade, ela vai atrasar a maturação e, consequentemente, vai ter uma queda nessa produção. Não é, doutor Inocêncio? Não, chamar a atenção aí, né, em relação a essa época de semeadura do milho, que o milho ele deve ser, em terra firme, ser cultivado na época do período chuvoso. Então, no início do período das primeiras chuvas, a partir de outubro, novembro, essa é a época de início do semeadura do milho em terra firme, podendo se estender aí até o final desse período chuvoso, até o final de março, começo de abril. Isso porque, conforme a Luziane mostrou, que o milho é uma planta que exige muito em relação à luz e umidade. Então, especialmente no período de maturação, a exigência por água é muito grande. Então, esse milho, durante essa fase de reprodutiva, de florescimento e maturação formação e maturação das espigas, tem que ser numa época que tenha alta precipitação, na época chuvosa. Então, daí a recomendação do milho ser semeado aí de outubro a março em terra firme. E em várzea, a partir de outubro, como ela comentou, mês de outubro até novembro, a época ideal aí de semeadura em área de várzea, para que tenha período chuvoso, especialmente na época de florescimento, formação das espigas, né? Em relação ao arranjo espacial de plantas aí do milho, o que é esse arranjo espacial? É a forma como as plantas são distribuídas na lavoura, de forma que reduza
haja redução na competição por luz, água e nutrientes. Então tem que ter uma distribuição ótima aí dessas plantas. No caso do milho, a gente recomenda aí um espaçamento entre as fileiras, como mostra essa figura do meio aí, de 80 centímetros, podendo ir até 1 metro. E na figura da direita vocês veem a distribuição das plantas dentro de cada fileira. Seria aí variando de 4 a 5 plantas, tá certo? Então, o arranjo espacial de plantas, ele é essa interação entre espaçamento e densidade. No caso do milho verde, essa população de plantas varia de 40 a 50 mil plantas por hectare. Como eu comentei, no caso do milho verde, o ideal é fazer um espaçamento de 80 centímetros a 1 metro entre as fileiras, com 4 sementes por metro, que vai dar essa população aí de 40 a 50 mil plantas. Já o milho em grãos, essa população de plantas ela é maior, podendo variar aí de 50 mil a 62.500 plantas, distribuídas na área da seguinte forma: também 80 centímetros a 1 metro entre as fileiras, mas com 5 sementes por metro. Tá ok? Eu vou agora mostrar um vídeo para vocês aí que vai falar sobre essa questão do arranjo espacial de plantas. Após a escolha das cultivares de feijão calpi a ser plantada, um outro aspecto importante que o agricultor deve considerar é o arranjo espacial de plantas, ou seja, a interação entre o espaçamento entre as fileiras e a quantidade de plantas por metro linear. No caso do feijão calpi, para cultivares de porte semi-ereto ou ereto, o espaçamento recomendado é de 50 centímetros entre as fileiras e de 8 plantas por metro linear. E uma opção para o agricultor que for fazer o plantio manual, ele pode fazer também com 50 centímetros entre as fileiras e abertura de covas de cada 25 centímetros, sendo que em cada cova colocar até 2 sementes. Também tem as cultivares de porte semi-prostrado, que o espaçamento é um pouco maior, porque essas plantas ramificam mais. Então o espaçamento usado para esse tipo de cultivares de porte semi-prostrado é de 80 centímetros entre as fileiras e com 8 sementes por metro também. Aqui nós já temos uma área que foi realizado esse controle das plantas daninhas na época adequada. Aí vocês podem ver a diferença de desenvolvimento e da capacidade produtiva dessas plantas em relação àquelas anteriormente. Essas plantas estão com uma idade de cerca de 45 dias, que já está no pleno florescimento e início da formação das vagens. Então vocês podem ver que provavelmente vamos obter aqui boas produtividades, porque foi seguido todas as ações recomendadas e os tratos culturais recomendados até o momento. Se fosse aqui uma cultivar de porte semi-prostrado, o espaçamento seria um pouco maior, de 80 centímetros entre as fileiras, mas também com 8 sementes por metro, ou 2 sementes por cova também, sendo uma cova a cada 25 centímetros. Ok, estamos de volta agora, depois da apresentação do vídeo. A gente viu aí o vídeo do feijão, né? Agora a gente vai voltar para assistir o milho, agora o vídeo do milho, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Bom, após a escolha das cultivares, das variedades ou híbridos de milho a ser plantado, um outro aspecto muito importante que o produtor deve considerar, e que é uma das partes das etapas do sistema de produção de milho, e é uma etapa importante que pode definir os bons resultados ou não. E além disso, essa etapa ela não onera o produtor. Não é necessário retirar, vamos dizer assim, entre aspas, retirar dinheiro do bolso, ter um investimento para ter uma definição sobre essa etapa do sistema de produção, que é a questão do arranjo espacial de plantas. O que seria isso? O arranjo espacial de plantas é a interação entre o espaçamento entre as linhas de milho, entre uma fileira e outra, e a quantidade de plantas por metro, dentro de cada linha de plantio.
que a gente chama de densidade de plantio. No caso do milho, a gente define esse plantio por Amazonas, essa população ótima, de 80 centímetros a 1 metro entre as linhas de espaçamento, com 3 a 4 sementes em cada linha por metro, no caso for colheita de milho verde. Se pensando em produzir o milho em grãos, o ideal é ter 5 sementes por metro dentro de cada linha. Então, com isso, eu plantando 80 centímetros entre linhas, tendo aí de 3 a 4 sementes por metro para milho verde, vou ter uma população de plantas de 40 mil plantas por hectare. E para a colheita do milho em grãos, fazendo-se o plantio também a 80 centímetros entre as linhas e plantando 5 sementes por metro em cada linha, vou ter uma população de plantas de 62.500 plantas por hectare. Isso é um ponto muito importante porque se o produtor utilizar menos semente, utilizar essa menor quantidade de sementes por metro e um espaçamento maior, se houver muitas falhas no plantio, a produtividade vai ser reduzida porque você vai ter um menor número de plantas. Esse menor número de plantas vai ter áreas de solo mais expostas e nessas áreas, pela incidência de luz, vai crescer maior quantidade de plantas daninhas, de mato, que vão competir com as plantas de milho. E se tiver, por outro lado, muitas plantas de milho na área, elas vão competir entre elas mesmas. O que significa isso? A mesma quantidade de água, de luz e nutriente para cada planta absorver, desenvolver e crescer, se tiver muita planta, vai ter uma competição entre essas plantas e a probabilidade de obter espigas menores é maior. Então, por isso é importante se conhecer e se utilizar essa população de plantas. Bom, pessoal, agora a gente vai dar sequência aí e falar com vocês sobre a adubação no caso do milho. Feito a partir da análise de solo, ela vai te dizer a quantidade de fósforo, potássio e outros nutrientes que o solo apresenta. Então, aí vem a recomendação da dose da adubação prescrita principalmente por algum técnico da área, né? Em relação à adubação, vocês podem ver aí nessa figura que é da esquerda superior, que tem onde essa seta está apontando aí, o desenvolvimento menor das plantas, porque não caiu adubo nessa linha de plantio. Isso foi um plantio mecanizado e a falta desse adubo proporcionou um maior desenvolvimento dessas plantas. Na figura da direita, vocês veem lá ao fundo já um aspecto mais verde, as plantas maiores. Vocês nem conseguem visualizar o solo, né, a terra. Já um pouco mais à frente, onde na figura, vocês conseguem visualizar as plantas menores e conseguem ver até o solo. Qual que é a diferença entre essas duas partes? Nessa parte da frente tem ausência de fósforo, adubação fosfatada. Isso mostra o menor desenvolvimento das plantas e que gera, na figura abaixo aí, essas espigas mal formadas e menores são oriundas dessa área sem adubação fosfatada. E as espigas maiores são oriundas dessa área com essa adubação com fósforo. E já na figura abaixo ali da esquerda, vocês veem uma diferença de tonalidade entre as plantas, também relacionado com a questão da adubação. Na esquerda, as plantas mais vigorosas, um verde mais intenso, que mostra que essa área foi adubada. E na outra, com as plantas já com verde mais pálido e menor desenvolvimento, já a falta de adubação. Isso vai proporcionar espigas menores e baixa produtividade, né? Lembrando, como foi mostrado naquela análise de solo, em solos de terra firme, há uma baixa teor de fósforo e potássio. Então, na adubação de base do milho, é importante alguns critérios de interpretação dessas tabelas aí. Como, por exemplo, aquela análise de solo que eu mostrei, vocês lembram que o teor de fósforo era 1 miligramas por decímetro cúbico. Se vocês observarem na tabela de critério de interpretação,
Quando o teor de fósforo ele está menor que 2,7, isso é muito baixo. E é o caso daquele solo de terra firme. E quando o teor de potássio está menor que 15 ou entre 16 e 40, também é um valor muito baixo. Então há necessidade de se fazer o aporte de insumos, fazer a adubação, diferentemente nos solos de terra firme, diferentes dos solos de várzea, que vocês viram lá, que no caso do fósforo apresentava 55 miligramas. Então já é um valor maior do que 12, que já é suficiente para o crescimento das plantas. Tá certo? E baseado nesse critério, tá ok, eu identifiquei, o meu solo tem baixo teor de fósforo e baixo teor de potássio a partir da análise de solo. Qual é a quantidade de fósforo e potássio que eu vou ter que aplicar na minha área? Então, isso aí tem uma tabela que foi desenvolvida que mostra essa prescrição dessa dose aí de recomendação de fósforo e de potássio, tá certo? Quando o solo apresenta uma disponibilidade baixa de fósforo, ou que a gente chama de P2O5, a recomendação é no plantio, colocar 100 kg de P2O5 na área, porque o solo tem baixo teor de fósforo. Então a dose é de 100 kg por hectare. Como vocês veem. E de potássio, quando baixa teor de potássio no solo, a dose é de 70 kg por hectare de potássio. Tá ok? E nitrogênio, já na parte esquerda aí, no plantio a gente recomenda se aplicar para o crescimento inicial das plantas 20 kg de nitrogênio por hectare. Então, pensando naquele solo de terra firme, a minha adubação deve ser composta por 20 kg de nitrogênio, 100 kg de fósforo e 70 kg de potássio. Isso, hoje em dia, tem alguns formulados que essas casas agropecuárias vendem, como por exemplo, eu posso utilizar um dos formulados, para exemplificar aqui, é o 5-30-15, ele tem 5 de N, 30 de fósforo e 15 de potássio. Então, se eu utilizar uma dose de 350 a 400 quilos desse formulado, 5-30-15, eu vou estar fornecendo essa quantidade que as plantas de milho exigem aí de 20 kg de N e 100 kg de fósforo e 70 de potássio. Isso em solos de terra firme. E além disso, em relação ao nitrogênio, deve ser feito, além da adubação de plantio, tem que se fazer uma adubação complementar de cobertura com o nitrogênio, no caso do milho. Essa adubação de cobertura, a gente recomenda colocar 100 kg de N por hectare. Isso equivale a cerca de 220 kg de ureia por hectare. E essa adubação deve ser feita em 2 vezes, porque a planta, para evitar a questão de lixiviar o nitrogênio e para a planta permitir a total absorção pelas plantas. Não deve ser colocado de uma única vez. Então eu parcelo essa adubação aí em 2 vezes, sendo a primeira adubação de cobertura quando o milho tiver com 4 folhas totalmente abertas, que equivale aí a uma média de 20 dias após semeadura, e a segunda adubação de cobertura quando o milho estiver com cerca de 7 folhas totalmente desenvolvidas, que equivale aí a 40 dias após a semeadura. E nos solos de várzea, como vocês viram naquela análise inicial que eu mostrei, é dispensado a adubação de plantio nos solos de várzea. Porém, deve ser feito em várzea aí a adubação de cobertura. Como mostrado na tabela que eu vou mostrar para vocês aí, se o solo de várzea apresenta aí 55 de fósforo, ele, como maior que 12, a tabela já me diz que é um teor muito bom de fósforo, então é dispensada a adubação de fósforo e também a de potássio em solos de várzea. Porém, em solos de terra firme, não.
Então nós vamos passar um vídeo para vocês aí para mostrar principalmente a época adequada de se fazer essas adubações de cobertura no milho. Bom, em relação à adubação de cobertura, no caso do milho, a gente realiza essa adubação parcelada em 2 vezes. E essa adubação é praticamente somente adubação nitrogenada, que pode ser feita com a fonte ureia ou sulfato de amônio. E por que esse parcelamento em 2 vezes? Aqui na região amazônica, a pluviosidade é muito grande, chove muito. Então, se eu colocar todo o adubo que a planta exige, adubo nitrogenado, somente de uma vez, grande parte desse adubo não vai ser absorvido pelas plantas. Por quê? Devido à alta umidade do solo, uma parte desse adubo vai ser lixiviado e a altas temperaturas vai provocar também uma volatilização desse adubo. Então, para ter um maior aproveitamento pelas plantas, a gente recomenda o parcelamento dessa adubação nitrogenada, que ela é feita quando a planta de milho está com 4 folhas totalmente abertas. Isso dá uma média aí de aproximadamente cerca de 20 dias após a germinação do milho. E a segunda adubação de cobertura, quando a planta de milho estiver com 7 folhas totalmente abertas, que dá por volta de 40 dias após a germinação. É importante o produtor atentar nessa quantidade de folhas, porque é a planta que vai dizer o momento certo de se fazer essa adubação. Então ele tem que andar na lavoura, visitar com frequência a lavoura e fazer essa contagem aí do número de folhas abertas. Não ficar preso somente no calendário de 20 dias após a germinação, porque se logo após o plantio tiver dias muito nublados, a planta de milho vai crescer mais devagar. Então é importante visualizar a época ideal dessa adubação de cobertura, quando a planta de milho mostrar essa quantidade de folhas adequada. Bom, pessoal, vocês viram aí que até agora a gente fez todo o preparo do solo, fez a calagem, incorporou esse calcário, fez a escolha da cultivar adequada, fizemos a semeadura na época recomendada e também a adubação conforme baseado na análise de solo, né? Então, e uma outra etapa importante do extrato escritural e muito importante, que esse também é um dos aspectos aí que causa aquela baixa média de produtividade do Amazonas, diz respeito ao controle de plantas daninhas. Esse controle de plantas daninhas aí, no caso do milho, ele deve ser feito no primeiro mês de cultivo, tá certo? No primeiro mês a área tem que estar livre da interferência de plantas daninhas, ou mato, né? E eu vou mostrar um gráfico aí para vocês, para ilustrar a época adequada aí desse controle e a importância disso, tá? Vocês veem aí que a partir da emergência, até quando o milho está com 4 folhas, que eu comentei ele cerca de 20 dias, é a fase ideal de controle. Então o interessante é que o agricultor ele faça esse controle nesse período, e nesse período também ele vai fazer a primeira adubação de cobertura, e ali entre 4 e 8 folhas do milho já começa a ter interferência na produção de milho. E se esse controle não for feito até o milho completar 8 folhas desenvolvidas no primeiro mês, já passa a ter uma redução drástica na produção, conforme uma figura que eu vou apresentar para vocês aí. Vocês observam nessa figura aí da esquerda que isso já está no limite para se proceder o controle nessa idade aí, que a planta já está sentindo essa competição pelas plantas daninhas, pelo mato. Porque o que acontece? Toda a luz, água e nutriente que é somente para as plantas de milho absorver, desenvolver e produzir espigas, as plantas daninhas e o mato vai estar competindo por essa luz e nutriente, e a água também vão estar consumindo. Então essa competição aí que
afeta o crescimento e desenvolvimento das plantas de milho. Nessa figura da direita aí vocês observam uma imagem que do lado esquerdo as plantas teve controle dessas plantas daninhas e do lado direito teve a interferência das plantas daninhas. Vocês veem aí, todo o restante foi feito de forma igual, a semeadura foi feita no mesmo dia, ou a adubação foi igual, a variedade é a mesma, porém um teve controle de plantas daninhas e outro não. Vocês observam a diferença de desenvolvimento das plantas do lado esquerdo que estão mais vigorosas. Esse controle ele pode ser feito de forma mecânica por capina, tá certo? Ou também ele pode ser feito o controle químico por meio do uso de herbicidas. Esses herbicidas têm que ser recomendados e registrados para a cultura do milho. Hoje em dia existem inúmeros herbicidas para a cultura do milho. Vocês encontram, no caso do milho, facilmente esses herbicidas nas casas agropecuárias. Se comparado ao custo de mão de obra para a capina, o uso de herbicidas é muito mais barato, esse controle químico, porém tem que se seguir a dose recomendada, ter o receituário agronômico, usar equipamento de proteção individual, tá? Tem herbicidas que são recomendados e podem ser utilizados em pré-emergência, ou seja, podem ser utilizados no dia da semeadura, antes das plantas emergirem, e também herbicidas que podem ser utilizados em pós-emergências, que são herbicidas seletivos, que podem ser aplicados sobre a cultura do milho, que não vai afetar as plantas de milho, somente vai controlar essas plantas daninhas, tanto plantas daninhas de folha larga, quanto plantas daninhas de folha estreita. Hoje em dia tem esses herbicidas e o interessante é vocês consultarem aí a assistência técnica local para dizer e recomendar quais são esses herbicidas registrados aí. Tá ok? Além das plantas daninhas, outro fator que contribui, né, para o não desempenho, digamos assim, satisfatório da cultura do milho são as pragas, né, do milho. Nós temos as pragas do milho que atacam principalmente as folhas, né, porque impede aí a capacidade da planta fazer fotossíntese. A gente tem a lagarta do cartucho, mas também a gente tem percevejos, a gente tem as lagartas da espiga, né, a gente tem vaquinha, né, que atacam muito, mas a gente vai dar aqui ênfase para a lagarta do cartucho, né, que a gente tem como principal praga, né, da cultura do milho. Aí você tem que fazer o monitoramento sempre, andar na área, né, olhar, ver se já tem ataque para poder fazer logo o controle químico, né, quando você observar que essas folhas já estão com aquela aparência assim de raspada, né? Você pode observar, como está vendo ali na figura, onde tem essa seta laranja, que lá já deve estar acontecendo, ocorrendo ali a lagarta do cartucho, para você começar a fazer o controle e não prejudicar a sua lavoura. Para você depois fazer o manejo integrado, que isso é muito interessante, né, doutor Inocêncio, para a cultura do milho. Isso. Em relação a essa praga principal aí do milho, ela certamente vai aparecer na sua lavoura, que é a lagarta do cartucho. A lagarta do cartucho aí, ela é a principal praga da cultura do milho. Então, uma medida de controle ideal que a gente chama é se fazer o manejo integrado para se controlar essa lagarta do cartucho. O agricultor deve fazer o monitoramento da sua área. O que seria esse monitoramento? Ele andar, visitar com frequência a área de cultivo para verificar a presença de infestação dessa lagarta. Quando cerca de 15% das folhas estiverem raspadas, nem ainda perfuradas, já se fazia a aplicação. A princípio, interessante são inseticidas fisiológicos, que são menos agressivos para o ambiente, são inseticidas que vai afetar o desenvolvimento das lagartas. Tem também os inseticidas químicos, que são já de inseticidas curativos, né, de contato. Mas no início é interessante esses inseticidas fisiológicos
E lembrando da tecnologia de aplicação aí, que seria utilizar a dose recomendada, utilizar os EPIs e utilizar produtos registrados para a cultura. E lembrando também que o interessante é fazer esse monitoramento para conseguir fazer o controle no início de infestação das lagartas, porque ela tem um ciclo muito rápido, aí isso vai aumentar. Se não for feito esse controle no início, a população vai crescer muito e vai dificultar as medidas de controle. E nós vamos apresentar aqui um vídeo para vocês sobre os sintomas de controle da lagarta para vocês verem na prática aí. Nessa folha aqui a gente vê o sintoma inicial do ataque de lagarta do cartucho. Ela inicia raspando as folhas, consumindo toda essa parte verde. E após essa raspagem, ela causa perfurações nas folhas. Essa fase de raspagem é a época ideal de controle da lagarta do cartucho, quando a lagarta ainda está pequena. Inclusive nessa mesma planta a gente pode ver a presença dela, da lagarta. Esse é o momento ideal de controle, quando ainda as lagartas estão pequenas. Bom, pessoal, vocês observaram aí que são vários aspectos em relação aos tratos culturais para o cultivo de milho, né? Lembrando, desde todo o preparo do solo, a necessidade de se fazer calagem para melhorar a fertilidade desse solo, porque a planta de milho exige uma boa fertilidade para se desenvolver, visto a quantidade de nitrogênio que deve ser aplicada. Tem que se colocar o nitrogênio no plantio e ainda mais 2 adubações de cobertura com nitrogênio, porque a planta ela exige. Se não for feito isso, vai comprometer a produtividade. A época ideal de controle de plantas daninhas. A área tem que estar livre da infestação de plantas daninhas no primeiro mês de cultivo. E são esses aspectos, aliado a semeadura numa época incorreta, que proporciona, e também ao uso de variedades não recomendadas, pouco produtivas, que proporciona ao estado do Amazonas obterem aquelas baixas produtividades, né? Feito isso de maneira adequada, conforme a gente relatou aqui até agora, chega a época de se fazer a colheita, né? Em relação à colheita, o milho ele tem uma plasticidade interessante, tem aspectos de mercado interessante, porque ele pode ser colhido como milho verde e para consumo in natura, ele pode ser colhido para se fazer a silagem para fornecer para os animais ou o grão seco. Então, esses são aspectos aí que o produtor pode decidir, aí são imagens da época de colheita de cada um. Em relação ao milho verde, ele deve ser colhido no estágio leitoso, por cerca de 70 a 80 dias após a semeadura, é a época ideal de controle de colheita, quando 20 a 25 dias após o florescimento feminino, e esse período de colheita aí vai de 5 a 8 dias, que aí já passou do ponto. Mas o interessante é que tem um valor agregado bom porque você comercializa a espiga, né? Em relação à silagem, a colheita, os grãos apresentam já 30 a 35% da umidade. Quando o grão é esmagado entre os dedos, ele não solta leite, como no caso do milho verde. No caso da silagem, as plantas apresentam aspecto verde, mas as espigas, as palhas já estão secando. É o momento de fazer a silagem, cerca de 90 dias após a semeadura. E o milho em grão, essa colheita deve ser feita quando 15 a 20% de umidade dos grãos, que ocorre aqui no Amazonas uma média de 120 dias após a semeadura, essa colheita do milho em grão. E eu vou mostrar agora um vídeo para vocês sobre o ponto de colheita do milho verde. Bom, aqui as plantas estão no ponto de colheita para milho verde, para se vender a espiga verde. Aqui no Amazonas, normalmente a colheita ocorre numa média de 75 dias após o plantio.
Então, com 75 dias você já consegue realizar a colheita das plantas para vender a espiga verde, né? Ideal para colheita, para observar, qual que é o ponto de colheita do milho verde? É quando as espigas ainda estão verdes e os pistilos, estilos e estigmas estão secos. Então esse seria o ponto ideal de colheita do milho verde. Em relação ao milho, eram esses aspectos que a gente gostaria de enfatizar para vocês aí. E agora nós vamos falar um pouco sobre a cultura do feijão calpi, né? Tá, a gente vai falar agora sobre o calpi, né, um pouquinho sobre a origem e depois a gente vai falar sobre as tecnologias dele aplicadas aqui para o estado do Amazonas. Então, a origem dele é africana, né, provavelmente lá no semiárido do oeste da África, ali na Nigéria. E na Nigéria encontra-se a área de maior produção de feijão calpi do mundo. Lembrando que nós temos dois grupos de feijão. Nós temos o feijão comum, que é o feijão carioca, o carioquinha, o jalo, e nós temos esse outro grupo, que é o grupo de feijão calpi. No Brasil, esse feijão ele foi introduzido na metade do século XVI pelos portugueses. Acredita-se que foi primeiro no estado da Bahia, aí lá foi para os outros estados vizinhos, e hoje ele é cultivado em todo o Brasil, mas especificamente nas regiões norte e nordeste. O feijão copi ele é uma das maiores fontes de proteínas para os habitantes do nordeste e norte do país. É uma leguminosa de grande importância nas regiões tropicais e subtropicais do mundo, abrangendo 97 países. Ele é gerador de empregos e rendas, alimentos essencial em países como a Nigéria e o Brasil. Além disso, os grãos são ricos em proteínas, carboidratos, minerais, vitaminas e fibras. O feijão calpi, ele se adapta muito bem a solos pobres e com baixa disponibilidade hídrica. No Nordeste, o feijão calpi ele é conhecido como feijão macaçá, feijão de corda ou fradinho. Desse fradinho é que é feito o acarajé, que é muito conhecido como um prato da Bahia, né? Nós conhecemos aqui no Norte como feijão de praia, né? Também outras pessoas chamam de feijão colônia ou manteiguinha. E no Sul ele é conhecido como feijão miúdo. Além da maneira tradicional do uso do feijão calpi, como é o tradicional? A gente faz ele com o carreteiro, a gente faz o baião de dois. Tem também uma outra forma possível que é de diversificar o uso na culinária. A Embrapa já faz diversos estudos com ele, hoje já tem biscoito de feijão calpi, de uma variedade desenvolvida pela Embrapa. Além disso, saladas, doces, o próprio acarajé, como eu já falei, né, bife também de feijão calpi e a tradicional feijoada. Falando da importância dele para o estado do Amazonas, a gente pode dizer que em 2016 o estado plantou mais de 5 mil hectares. Tivemos um rendimento, uma produtividade média aí de mais de 800 quilos, e a gente sabe que nos estados onde é cultivado ele tem uma média ali de 1.000 quilos, né, por hectare. Nós estamos um pouquinho abaixo, mas a gente pode melhorar isso, podendo atingir a média. Vamos mostrar um mapa aí onde é produzido o feijão calpi. Então a gente observa que aquela mancha mais escura aí é a região do Nordeste, né? Mas também nós temos aqui no Amazonas, nós já temos bastante área que a gente produz feijão. Dentre esses feijões, como eu já falei, a Embrapa ela trabalha muito
essas variedades para indicar para as regiões. No caso, como o feijão calpi, ele se adaptou muito bem à nossa região aqui, ao nosso clima, né? Então a Embrapa já tem várias cultivares para indicar. E com essas cultivares tem aquelas de porte ereto, né? Que são indicadas, quer dizer, tem uma melhor, ela é melhor para ser colhida, tanto manual quanto mecanicamente. E dessa parte da variabilidade, o porte da planta, quem vai falar conosco vai ser o Dr. Inocêncio. Eu queria fazer um comentário aqui em relação ao feijão calpi, conhecido mais aí no interior como feijão de praia. O feijão calpi, ele normalmente é cultivado nas várzeas, tá? Tradicionalmente no estado do Amazonas. Porém, nós vamos mostrar aqui para vocês resultados de pesquisas em que é perfeitamente possível produzir o feijão calpi em terra firme com as mesmas produtividades ou até superiores do que as produtividades produzidas em áreas de várzea, tá certo? Bom, em relação à variabilidade e porte da planta do feijão calpi, nós temos ele tem uma grande variabilidade em que existem plantas e variedades do porte ereto, que são essas plantas de porte ereto, vocês observam aí na figura que é possível até visualizar o solo, né? Elas ficam bem em pé mesmo, com os ramos principais e laterais curtos, elas não ramificam muito. Isso permite até a colheita mecanizada ali, no caso aí de grandes produtores que já existe no centro-oeste. E também um outro tipo de porte das plantas é o porte semi-ereto, que é um tipo de planta aí já comum para os pequenos agricultores aqui da região, que são plantas, vocês, diferente daquelas, vocês já não conseguem visualizar a área de solo, porque os ramos secundários já ramificam um pouco mais, tá certo? E também temos o outro tipo de porte de planta é o semi-prostrado, que esse também já é comum na região, e semelhante ao tipo semi-ereto, em que os ramos principais e secundários têm um tamanho médio e os ramos secundários podem até tocar o solo. O interessante, que é comum, mas hoje em dia interessante é estar se utilizando cada vez mais a variedade de porte semi-prostrado. Em relação de porte semi-ereto, desculpa, essa é que é uma tendência que a Embrapa está buscando aí, variedades de porte semi-ereto, isso para uniformizar a colheita e facilitar os tratos culturais, como capina, entre outros. Em relação a essa variabilidade, o feijão calpi apresenta também uma grande gama diferente de variedades, de tipos de grãos diferentes. O que é normalmente conhecido e mais consumido no Amazonas é o grão branco, que vocês veem nessa imagem aí. Mas também é cultivado algum tipo de grão já do tipo cores, que o amazonense também gosta de um feijão um pouco que a gente chama grupo cores, classe cores, do grão tipo mulato. É um pouco mais marronzinho o grão, com creme mais para o marrom. Esse é um outro tipo de grão que também existe no feijão calpi. E um pouco mais difícil de se encontrar, mas existe feijão calpi, feijão de praia, até da coloração preta, né? Mas isso já é mais raro, o consumo o pessoal prefere mesmo, é o tipo branco para o baião, mas também tem o tipo mulato para ser consumido aí. E além desses, existem também outros tipos de feijão calpi, então tem uma variedade muito grande aí. Vocês vão observar na próxima figura aí, tem um que a segunda imagem, classe cores, e o subclasse sempre verde, mesmo maduro ele fica um pouco esverdeado. Tem um avermelhado também, que esses são mais raros de serem cultivados, mas isso é só para mostrar para vocês essa variedade, esses tipos de grãos que existem. Mas o principal mesmo é o tipo branco e o mulato, né? Diante dessa preferência aí pelo tipo de grão branco e mulato, a Embrapa vem trabalhando aí há mais de 30 anos na área de melhoramento genético para desenvolver essas
cultivares de feijão calpi. E a partir desse trabalho aí, em parceria com a Embrapa Arroz e Feijão no início, e atualmente com a Embrapa Meio Norte de Teresina, já foram desenvolvidas e foram avaliadas por nós lá da Embrapa no estado do Amazonas, tanto em áreas de várzea e terra firme, inúmeras variedades de feijão calpi, e algumas são recomendadas para cultivo no estado do Amazonas, a partir dessas avaliações e seleções que a gente faz anualmente, tanto em área de terra firme e em áreas de várzea. A partir dessas avaliações, a gente recomenda algumas cultivares de feijão calpi aí para o Amazonas. Vocês podem observar aí nessa tabela. BR8 Caldeirão, BR3 Tracuateua, BRS Chique-Chique. Vocês observam aí que essas primeiras têm um porte semi-prostrado, como eu comentei anteriormente. E as mais recentes e as que estão sendo mais produzidas e está até o que está tendo maior preferência pelos agricultores são essas de porte semi-ereto, que estão apresentando uma melhor produtividade, maior produtividade e também maior facilidade de colheita dos grãos, que a planta fica um pouco mais ereta, e são as de grão brancos também, que é BRS Guariba, BRS Nova Era, BRS do Mucumac. Essas variedades podem ser encontradas aí, vocês vão ter que tentar encontrá-las nas casas agropecuárias de Manaus. Caso não encontrem, novamente entrar no site da embrapa.br/cultivares, clicar no ícone de feijão calpi e lá vocês visualizam os produtores licenciados com essas variedades. E como resultados de pesquisa aí para ilustrar para vocês as variedades que a gente aí comentou e recomenda aqui para o estado do Amazonas. Em cima a gente tem ali a Maratauã e a BR8 Caldeirão, que são da classe cores, e os de grão branco abaixo ali, a Nova Era e a BRS Guariba. Como resultado dessas pesquisas, a Embrapa faz algumas publicações, comunicados técnicos, que vocês podem encontrar na página aí da Embrapa. Em relação a essas publicações, eu queria enfatizar aqui para vocês e dizer que às vezes no interior tem alguma dificuldade de se acessar a internet, mas vocês podem procurar aí o escritório local, que talvez eles tenham maior facilidade em relação a isso, no que diz respeito às publicações da Embrapa. Se vocês acessarem aí BDPA/Embrapa, digitarem aí BDPA Embrapa no Google, vocês vão encontrar o link em que tem acesso a todas as publicações da Embrapa. Vocês digitam feijão calpi Amazonas, milho no Amazonas, aí vai aparecer uma lista enorme de publicações que foram feitas. Isso ajuda muito o agricultor a ler, para ele ter contato, e porque nessas publicações a gente está dizendo aí as recomendações para o cultivo local, né? Então é importante aí vocês fazerem uso dessa ferramenta, tá ok? Das variedades aí que a gente recomenda, tem a BRS Nova Era, por exemplo, ela tem um grão muito semelhante à BR3 Tracuateua, que foi muito cultivada no Amazonas e ainda está sendo cultivada, mas ela está diminuindo a sua produção, porque essas novas cultivares, como por exemplo a BRS Nova Era, tem um potencial produtivo maior e também tem uma qualidade de grão semelhante a ela. Bom, em relação ao feijão calpi, um outro aspecto aí interessante, que é o conhecimento que a gente chama fenologia, que são os estádios de maturação da planta, né? Que só para dizer aí que a colheita é mais ou menos média de 75 dias para se colher o feijão calpi, e o florescimento se inicia aí em forma de 40 a 50 dias. Tá, ok? Isso aí é bom vocês memorizarem essas fases vegetativas e de florescimento e frutificação, porque tem algumas etapas de manejo, como adubação e controle de plantas daninhas, que dependem dessas fases aí de cultivo, do ciclo, tá? Bom, em relação à época de semeadura do feijão calpi, lembrando, aqui para o feijão calpi também foi feito todo aquele preparo de solo,
feita a calagem baseado na análise de solo, isso também permanece assim como nós vimos para o milho, tá ok? Após esse preparo de solo aí, a gente define a época de semeadura. Diferentemente do milho, o feijão calpi já tem uma exigência menor hídrica. Então, em terra firme, o feijão calpi ele deve ser cultivado no final do período chuvoso. Então a gente recomenda aí o mês de maio e junho, para que a colheita não coincida no período chuvoso, porque se chover na colheita do feijão calpi, vai ocorrer antracnose e outras doenças que podem prejudicar os grãos. Então, a semeadura do feijão calpi em terra firme deve ser feita entre os meses de maio e junho. Ou na sua região aí, o estado é muito grande, né? No último mês do período chuvoso. E em várzea, essa semeadura deve ser feita logo que a água baixar. Então, em várzea, a gente faz o cultivo a hora que o solo estiver disponível para plantio. A gente deve fazer a semeadura do feijão calpi e o milho somente no início do período chuvoso. Então, o ideal aí é se fazer uma sucessão de culturas. Faz a semeadura do feijão calpi em área de várzea no primeiro momento, quando o solo estiver disponível, e após a colheita do feijão calpi em sucessão, faz a colheita do milho. Tá ok? Bom, e como que eu distribuo qual que é o arranjo espacial adequado para o feijão calpi? Como que eu distribuo essas plantas de feijão calpi na minha área? Esse é um aspecto muito importante em relação ao feijão calpi, né, Luciana? É verdade. E essa é a forma como as plantas são distribuídas na lavoura, né? Com isso, ocorre a redução na competição por luz, água e nutriente, né? E a interação entre o espaçamento e densidade. A gente vai observar que entre a várzea e terra firme há uma diferença, até porque tem as variedades de porte prostrado e do porte ereto. Então, para a várzea, as variedades de prostrada é 1 metro entre linhas e vão ser distribuídas entre 6 a 8 sementes, que vão dar por hectare de 60 a 80 mil plantas. Quando a planta é de porte ereto, esse espaçamento ele vai diminuir para 80 metros entre linhas e o número de semente é de 6 a 8 por metro, e aí vai chegar a um total de 75 mil a 100 mil plantas. Quando a gente vai fazer isso em terra firme, para o prostrado, ele já vai mudar também o espaçamento, né? Esse arranjo espacial vai ficar entre 0,80 metros, que aí vai aumentar a quantidade de sementes, vai ser de 8 a 10 sementes. O que vai dar? Vai dar 100 mil a 125 mil plantas por hectare. Para as variedades de porte ereto, vai diminuir também esse espaçamento, né, entre linhas, que vai ser de 50 centímetros, e a quantidade de sementes por metro vai dar 8 a 10 sementes, que isso vai aumentar. O número de plantas por hectare vai de 160 mil a 200 mil. Além disso, também a gente tem que observar essa diferença na produtividade, como mostra essa tabela aí que o doutor Inocêncio vai falar com vocês. Bom, pessoal, o arranjo espacial de plantas aí, ele é muito importante para o cultivo do feijão calpi. Esse gráfico aí mostra, quando a gente recomenda e diz para utilizar tal espaçamento, e na quantidade de plantas X por metro, é porque isso a gente testou e validou e chegou nesse valor adequado. A gente vê aí esse gráfico mostrando que essa é uma variedade aí plantada de porte semi-ereto, em que foi feito o espaçamento entre as linhas 50 centímetros, e entre plantas de 8 a 10, com ali 18 plantas por metro quadrado, foi a melhor produtividade alcançada, como vocês observam aí nesse gráfico. E para ilustrar isso aí, vocês entenderem melhor, até o pequeno agricultor entender como fazer isso, nós vamos mostrar um vídeo aí para vocês sobre isso.
Após a escolha das cultivares de feijão calpi a ser plantada, um outro aspecto importante que o agricultor deve considerar é o arranjo espacial de plantas, ou seja, a interação entre o espaçamento entre as fileiras e a quantidade de plantas por metro linear. No caso do feijão calpi, para cultivares de porte semi-ereto ou ereto, o espaçamento recomendado é de 50 centímetros entre as fileiras e de 8 plantas por metro linear. E uma opção para o agricultor que for fazer o plantio manual, ele pode fazer também com 50 centímetros entre as fileiras e abertura de covas de cada 25 centímetros, sendo que em cada cova colocar até 2 sementes. Também tem as cultivares de porte semi-prostrado, que o espaçamento é um pouco maior, porque essas plantas ramificam mais. Então, o espaçamento usado para esse tipo de cultivares de porte semi-prostrado é de 80 centímetros entre as fileiras e com 8 sementes por metro também. Aqui nós já temos uma área em que foi realizado esse controle das plantas daninhas na época adequada. Aí vocês podem ver a diferença de desenvolvimento e da capacidade produtiva dessas plantas em relação àquelas anteriormente. Essas plantas estão com uma idade de cerca de 45 dias, que já está no pleno florescimento e início da formação das vagens. Então vocês podem ver que provavelmente vamos obter aqui boas produtividades, porque foi seguido todas as ações recomendadas e os tratos culturais recomendados até o momento. Se fosse aqui uma cultivar de porte semi-prostrado, o espaçamento seria um pouco maior, de 80 centímetros entre as fileiras, mas também com 8 sementes por metro, ou 2 sementes por cova também, sendo uma cova a cada 25 centímetros. Bom, pessoal, esse foi aí o vídeo sobre esse arranjo espacial de plantas. E após definido aí esse arranjo espacial de plantas, a gente vai proceder à semeadura do feijão calpi, né? Essa semeadura aí, ela pode ser feita, lembrando aí, como eu comentei, análise de solo, preparo do solo e calagem, isso já foi feito. Se o agricultor não tem, um pequeno agricultor não tem uma máquina igual essa da esquerda aí, o trator, pode se fazer de maneira manual ou com outros equipamentos aí que ele for possível adquirir. O importante é que se faça seguindo essas recomendações aí de número de plantas por hectare e essa forma de arranjar essas plantas. Bom, na semeadura tem que observar em relação à adubação de base, que é a adubação de semeadura. Tem uma tabela que mostra aí o critério de interpretação e recomendação baseado na análise de solo. Lembrando aquele solo novamente de terra firme, em que tinha 1 mg de fósforo. Ali de 0 a 5 é baixo. Então eu vou utilizar 80 kg de P2O5 por hectare de fósforo. E de potássio, utilizar cerca de 60 kg por hectare de potássio, porque meu solo tem uma quantidade menor do que 25, de acordo com a análise de solo. E 20 kg de nitrogênio no plantio. Então, lembrando, se eu utilizar uma fórmula NPK 5:30:15, por exemplo, eu vou aí utilizar cerca de 250 a 300 quilos por hectare de 5:30:15 no feijão calpi. Em cobertura, eu faço 20 quilos de IN, tá ok? Bom, em relação à adubação de cobertura com nitrogênio, em áreas recém-desmatadas ou em solos arenosos, entre 20 a 25 dias após o plantio. É interessante também aplicar micronutrientes no plantio, 10 kg por hectare de FTE, caso a análise de solo mostre baixa quantidade. E o nitrogênio em cobertura, ele tem um aspecto interessante, que todo o nitrogênio, tanto de cobertura e até mesmo de plantio, pode ser suprido por meio da inoculação com risóbio. Se o agricultor comprar aí um inoculante torfoso, ele pode substituir essa adubação nitrogenada com o inoculante, tá ok? Algumas imagens aí em relação à adubação, tanto de semeadura como de cobertura. Vocês observam nessas duas imagens superiores aí que a falta da adubação de semeadura
ela proporcionou um baixo desenvolvimento das plantas, né? Como observado nessas imagens aí. Vocês veem ali na direita aquela área de solo ali, tem feijão ali, mas está pouco desenvolvido. Não foi feita adubação de semeadura. E na figura da esquerda, do lado direito, também não foi feito, tem um menor desenvolvimento das plantas. Assim como nas figuras abaixo se retratam esses mesmos aspectos em relação à adubação de semeadura e de cobertura. Apesar do feijão calpi ser uma planta que se adapta melhor ao solo de baixa fertilidade, mas ele exige sim uma certa fertilidade desses solos. Então é interessante seguir essas recomendações aí de adubação, especialmente a adubação de semeadura com fósforo. Tá ok? Para não correr esses problemas aí. Bom, realizado o plantio, feita a adubação de semeadura e de cobertura, agora uma outra etapa que, assim como no milho, determinante aí é o controle de plantas daninhas. Muita gente apresenta baixas produtividades por não se fazer de forma eficiente o controle dessas plantas daninhas aí, tá? Isso porque o agricultor normalmente planta, não visita a área com frequência e acha que vai colher o feijão. Ele pode até colher sem visitar e sem fazer esses manejos, mas vai colher uma quantidade baixa, né? Então, como estratégia de controle, no caso do feijão calpi, é o controle mecânico e também eu chamo a atenção aqui para o controle cultural. Esse controle cultural, o que é isso? É feito pela população de plantas ideal. Se você planta uma população de plantas, aquela recomendada, um espaçamento adequado, essas plantas vão crescer e vão sombrear a área e vai impedir o desenvolvimento dessas plantas daninhas aí na entrelinhas. A gente chama de controle cultural. E o controle mecânico é a capina, né? Então vocês têm que fazer uma interação entre o controle cultural e o controle mecânico com capina. Tá ok? Se fazer esse controle, ter um espaçamento adequado, basicamente só vai se ter uma capina, duas no máximo. Já se consegue controlar. Herbicidas ainda, não existem herbicidas registrados para a cultura do feijão calpi. O Ministério da Agricultura não registrou nenhum ainda. Então, a maneira de estratégia de controle para o feijão calpi ainda é o controle mecânico ou se fazer a dessecação da área com herbicida dessecante antes do plantio e plantar numa área limpa, mas não tem herbicidas registrados e recomendados para a cultura. Lembrando que esse controle de plantas daninhas deve ser feito no início, sempre nos primeiros 25 dias após o plantio, para evitar essa competição do mato das plantas daninhas com a cultura. Tá ok? Além desses cuidados com a cultura do feijão calpi, que é o controle das plantas daninhas, a gente tem que tomar cuidado também com as pragas e doenças, né? A cultura do feijão calpi, ela tem mais de 20 doenças. A gente fez uma relação aí para mostrar para vocês, mas a gente não vai detalhar cada uma, né? Até porque aqui no nosso estado a gente não é afetado muito com isso, a gente leva vantagem nisso. A gente vai falar mais sobre as pragas, né? Nós temos mais duas listas aí de doenças, mas a gente vai falar só sobre pragas, fazer um leve comentário, né? Principalmente para as pragas subterrâneas, que são as que atacam as sementes e raízes. A gente conhece bem aqui no nosso estado a paquinha, né? A paquinha ela ataca muito, né, a cultura do feijão. Também as pragas da parte aérea, que são as pragas que atacam as partes acima do colo da planta, né, folhas, os ramos e os órgãos reprodutivos, como as flores, as vagens e os grãos. Aí, nesse caso, são as vaquinhas que a gente conhece, que é a diabrótica especiosa. Temos também a lagarta e as cigarrinhas que atacam bastante, né, o feijão, mas assim, tem que observar, como o doutor Inocêncio orienta sempre, tem que andar no meio da lavoura, observar se já está tendo esse ataque para poder fazer o controle. Também nós temos presença de pulgões e mosca branca, né, que tem que observar para começar a fazer o controle para que não comprometa, né, a produtividade do milho.
Além disso, também atacam as flores e vagem dos grãos, os percevejos, e tem as lagartas, tem o manhoso e também tem o tripes, que a gente pode fazer esse controle. Bom, pessoal, lembrando aí que essas pragas que porventura possam ocorrer, elas são raras a ocorrer no estado do Amazonas e não chegam a ocorrer e causar um nível de dano econômico. Diferentemente que eu vou voltar vamos dizer assim, bater nessa tecla novamente, que é em relação ao controle de plantas daninhas. Isso sim já causa uma competição grande com as plantas e reduz consideravelmente a produtividade. Tá ok? Então, como estratégia de controles aí, lembrando para vocês que é no controle mecânico e o controle cultural, que é aproveitar a característica da cultura para aumentar a competitividade. Lembrando aí, o arranjo espacial de plantas, utilizar cultivares adaptados para a região, plantar numa época adequada, que vai permitir maior crescimento e desenvolvimento das plantas, terra firme, final do período chuvoso, na várzea, logo que a área estiver disponível para plantio, tá ok? E nós vamos mostrar um vídeo aí para vocês sobre o controle de plantas daninhas no feijão calpi. Bom, nessa área aqui as plantas de feijão calpi estão com cerca de 25 dias após plantio. E como vocês podem ver, a área está infestada com plantas daninhas, as folhas mais estreitas entre as plantas. E até essa idade de 25 dias é a época ideal, é a época limite, na verdade, para se fazer o controle dessas plantas daninhas por meio nesse caso aqui, de capinas manuais. A partir desse momento, se essa limpeza da área não for feita, passa a ter uma interferência e prejuízo na produção e produtividade. Então essa idade, é importante o agricultor conhecer a idade limite para se fazer essa limpeza da área. O não controle das plantas daninhas até aquela idade que a gente viu anteriormente das plantas, pode levar a uma situação como essa aqui, em que a infestação das plantas daninhas está competindo consideravelmente com as plantas de feijão calpi, e isso limita muito a produtividade. De nada vai adiantar o produtor plantar na época certa, escolher a cultivar recomendada para plantio, plantar no espaçamento correto, fazer a adubação recomendada de acordo com a análise de solo, se ele não efetuar o controle das plantas daninhas. Então são ações conjuntas que têm que ser feitas para se obter umas boas produtividades, né? Bom, pessoal, vocês puderam observar aí a importância e o quanto que interfere aí essas plantas daninhas na produtividade da cultura do feijão calpi, né? Bom, feito isso, esse controle, essa adubação e o controle dessas plantas daninhas e o monitoramento dessas pragas e doenças, a cultura do feijão é uma cultura de ciclo muito rápido, e então a gente já vai mostrar para vocês aí a fase de colheita, que é uma das etapas mais importantes no processo. Tem que se colher numa época de período seco, com as vagens secas, sem presença de umidade, porque pode ocorrer doenças e infectar esses grãos e danificar, perder os grãos, né? E o feijão, ele pode ser uma alternativa já pouco utilizado no Amazonas, mas é uma alternativa que os nordestinos gostam muito, que é o consumir o feijão verde. Com 60 dias após de cultivo de ciclo, já é possível colher o feijão nesse estágio verde, em que as vagens estão verde pálido e amarelar e os grãos verdes. É consumido até como hortaliça. Já os grãos secos, eles podem ser colhidos de forma manual ou mecânica. A colheita é feita em média 75 dias após o plantio, quando 90% das vagens apresentarem coloração pálea e os grãos apresentam umidade entre 18% e 20%, tá ok? E a secagem deve ser completada ao sol durante 2 a 3 dias, ou colheitas muito grandes em estruturas apropriadas, né? Quando os grãos atingem 13 a 14% de umidade, utilize-se a máquina ou faz a bateção para fazer o beneficiamento do feijão calpi.
Vou mostrar uma imagem para vocês que ilustra aí o ponto de colheita, né, do feijão calpi, seria esse, colheita manual ou colheita mecânica, né? Vocês podem observar as vagens de coloração palha e vagem seca, né? Bom, como a partir desses trabalhos que a Embrapa desenvolveu, eu vou mostrar aí uma tabela mostrando aí os resultados de pesquisa desses projetos de pesquisa feito pela Embrapa. E esse foi um projeto feito em unidades demonstrativas, que são áreas de demonstração que a Embrapa executa, feita em 22 municípios do Amazonas, do interior do estado, num programa pró-rural, que teve aí entre os anos de 2013 e 2015, e os resultados que nós obtivemos em área de produtor, seguindo as tecnologias da Embrapa. Essa tabela eu estou querendo dizer o seguinte, em 2014, esse é um dado de 2014, a produtividade de milho no Amazonas, no IBGE, era de 2.900 quilos por hectare. E no projeto, com as unidades demonstrativas, nós alcançamos uma produtividade de 3.771 quilos por hectare, ou seja, aumentamos em 30% a produtividade em área de produtor, utilizando dessas que nós apresentamos aqui. Isso, numa área plantada aí de 7.820 hectares, aí é a área plantada no estado naquele ano, com uma produtividade de 2.900 quilos por hectare, foi possível colher 21.000 toneladas de milho. Se a produtividade aumentasse para 3.771, a produção de milho no Amazonas passaria para 29.500 quilos de milho, 29.500 toneladas, desculpa, isso sem aumentar nenhum hectare a mais, utilizando somente tecnologias de cultivo. E o feijão calpi, esse aumento foi de 53%, que nas unidades demonstrativas nós alcançamos uma produtividade de 1.258. Hoje em dia a gente já consegue produzir acima de 1.500 quilos por hectare de feijão calpi. E aí, nesse ano foi plantado 2.204 hectares de feijão calpi, com uma produção estimada de 1.807 toneladas. Sem aumentar nenhum hectare a mais de cultivo, somente a partir do incremento de tecnologia e de produtividade, a produção passou para 2.700 toneladas de feijão calpi, aumentou também 53%. Mostrando aí que o uso de tecnologias e seguindo os tratos culturais recomendados é possível alcançar boas produtividades. E o que eu gostaria de deixar aqui, a gente está finalizando, enfatizar para vocês, é que o milho e o feijão calpi, elas são culturas que podem ser cultivadas de formas sucessivas na área. Isso é que é interessante, o agricultor não precisa, esse ano eu vou deixar de plantar milho e vou plantar o feijão calpi. Tanto em várzea quanto em terra firme, ele pode cultivar os dois no mesmo ano de forma sequencial. Isso é um aspecto interessante, porque o agricultor deve utilizar a área o ano todo para se fazer o cultivo. Então, no início do período chuvoso em terra firme, ele pode se plantar o milho, que é a época ideal de plantar o milho, numa parte da área, e plantar a mandioca, como nós mostramos na semana passada, numa outra parte da área. Colheu esse milho verde, com cerca de 80 dias, é uma opção. Uma parte do milho plantado eu vou colher verde. Se ele plantou em novembro, ele vai colher esse milho verde em janeiro, fevereiro, que ainda está na época de plantar milho. Então, em fevereiro, ele faz um novo cultivo de milho. Colhe verde novamente, com 80 dias ou seco. Vai colher esse milho em junho, seco, e em maio, verde, que já vai ser a época de plantar o feijão calpi, em mês de maio e junho. Então, vocês observam aí que na mesma área dá para se fazer cultivos sucessivos, mais de um cultivo na área. Isso a gente chama de otimizar a área. Então, o pequeno produtor ou até o grande, ele deve usar a área de forma intensiva o ano todo. Claro que para isso ele precisa fazer o aporte de adubação, porque a planta vai absorver os nutrientes do solo, aí ele repõe esses nutrientes por meio da adubação. Mas se ele pelo menos fizer uma vez a colheita de milho verde, que tem um valor agregado um pouco melhor
em uma comercialização, um valor maior, ele vai conseguir alguma rentabilidade. Mesmo ele colhendo a macaxeira, plantando em outubro, dá para ele colher essa macaxeira com 8 meses em junho e plantar o feijão calpim em seguida. Também é um outro aspecto interessante. Em várzea, dá para ele fazer a colheita do feijão calpi primeiro, que ele tem uma menor demanda hídrica, para colher esse feijão calpi ainda no período seco. Logo que a água vai baixar o solo disponível para plantio, fazer o plantio do feijão calpi. E após a colheita do feijão calpi, plantar o milho. Dá para ele plantar milho verde mais de uma vez, mesmo em área de várzea, se ele colher esse milho verde. Então, o agricultor aí tem opções de fazer esses cultivos de forma sucessiva para que ele intensifique o uso da sua área e possa sempre estar comercializando aí alguma dessas culturas, né? Então, a gente aqui da Embrapa Amazônia Ocidental em Manaus agradece a oportunidade de estar conversando e difundindo aí os resultados de nossas pesquisas para os agricultores aí da região. E queria agradecer aí a CEPRO, em nome aí da Luziane, pela oportunidade e espero ter contribuído aí para os agricultores, especialmente também para os técnicos e desejar aí um bom dia a todos. Tá, eu agradeço a Embrapa, né, em nome dos agricultores, dos técnicos, Secretaria de Estado de Produção Rural, né, por essa parceria que a Embrapa tem conosco, né, de transferir todo esse conhecimento né, que a pesquisa faz, né, que a Embrapa faz essa pesquisa aqui no Estado para que nós possamos passar para os agricultores, né? Sabemos que nós podemos melhorar, aumentar a nossa produtividade, né? Essas pesquisas têm resultados bem interessantes para o nosso estado. Se vocês quiserem mais informação, está aí o contato do doutor Inocêncio, meu contato também está aí. Semana passada a gente teve retorno, né, de técnicos que buscaram informação conosco através de e-mail, a gente agradece muito, né, e a gente fica por aqui, se despede até a próxima, se Deus quiser.